Boa noite a todos, que a paz do Senhor esteja na vida de cada um de vocês. Eu abro esse culto no nome do Senhor Jesus, toda honra, toda glória, toda adoração seja dada a Ele. Reverencie o momento e nós estaremos orando. Santo e eterno Deus, na Tua presença eu me coloco, na Tua presença eu me prostro e te peço, Senhor, que venha reinar em cada mente, em cada coração, que venha estar, Senhor, guiando, direcionando esse culto para a honra e glória do Seu nome. Venha tocar em cada família que está nos assistindo, em cada pessoa. Venha abrir a nossa mente para que possamos ter o entendimento do que Tu queres a falar a cada um de nós. Eu te rogo, Senhor, eu te peço, em nome do Teu Filho Jesus, nos abençoe e nos prepare para adorar, para louvar e exaltar o Teu nome, agora e sempre. Amém. Hoje o culto está na responsabilidade do grupo de mulheres e representando esse grupo, eu quero agradecer a todos vocês que estão aí do outro lado, nos assistindo, participando conosco. Vocês, nossos irmãos, nossos amigos, sintam-se à vontade, sintam-se acolhidos. Vamos liberar a nossa mente de tudo que é externo, de tudo que não serve para levar os nossos pensamentos para a adoração a Deus, mas vamos nos entregar a esse culto, vamos nos ligar ao céu. Estamos no mês de maio, o mês da família, essa instituição segundo o coração de Deus, esse projeto de Deus que é a família. Família é onde tudo começa, família é a base da sociedade. Família, alicerçada, nós obtivemos sempre pessoas resolvidas. Hoje nós teremos a participação do nosso amigo, pastor Edmilson Mendes, de Campinas, e ele estará trazendo a meditação da palavra de Deus com o tema Tolerando as diferenças na família, um tema bem sugestivo para os tempos que temos vivido. Teremos também uma palavra da Mariana, filha do pastor Edmilson, essa jovem tão amada por nós, e nós já iniciamos agradecendo imensamente vocês pelo amor, pela dedicação, pela doação sempre à nossa igreja. E nós agradecemos muito, que o Senhor recompense a vida de vocês. Vocês são muito especiais para nós, vocês são muito amados por nós. E para iniciar o nosso culto de hoje, onde nós estaremos meditando e falando sobre família, eu convido você para vir desfrutar do amor de Deus junto conosco. Na 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 Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Na 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 na. Na 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 na.
restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz. É muito bom ter vocês aqui. Eu queria conversar um pouquinho com vocês agora. Tem uma frase que minha mãe fala muito. Hoje em dia, muito pouco, mas ela falava muito, muito mesmo quando a gente era criança, tanto para mim quanto para o meu irmão. Ela falava o seguinte: quando a gente não concordava com alguma coisa que os meus pais não deixavam a gente fazer, não queriam que a gente fizesse, não permitiam, minha mãe dizia o seguinte: eu não ligo de esperar, mas quando você for mãe, você vai me entender. Não importa quanto tempo eu vou precisar esperar para isso acontecer, mas quando você for mãe, você vai me entender. Eu lembro, inclusive, de uma viagem, quando eu e meu irmão, a gente era bem pequeno, e a gente queria muito ir nessa viagem com uns amigos nossos. E os meus pais não deixaram a gente ir, e eu lembro de ter ficado muito indignado, de, poxa vida, a gente queria tanto ir e tudo mais, e eu lembro de ter ficado assim, toda vez que alguém comentava sobre essa viagem, conforme os anos foram passando, eu pensava, puxa vida, e não deixaram a gente ir naquela viagem. Aí a gente cresceu, esses nossos amigos também cresceram, e em conversas aleatórias assim que surgem na vida, a gente ficou sabendo de muitas coisas que aconteceram nessa viagem. Só então que eu consegui entender por que meus pais tinham dito não. Só então que eu consegui enxergar a sabedoria do não que os meus pais tinham dado naquele momento pra gente. Eu não sou mãe, mas só o fato de crescer, só o fato de já não ser mais criança, já me fez perceber muitas coisas das quais os meus pais me falaram não. Eu passei a entender muitos nãos que para mim não faziam sentido. E eu acho que também, depois que eu me tornei tia, eu não sou mãe, mas eu sou tia do Theo e do Joca, e a gente, aqui em casa, tem o privilégio de ter o Theo e o Joca bem pertinho. A gente acompanha eles praticamente todos os dias. Então, a gente ajuda a cuidar, a gente também ajuda a dar as broncas, a gente ajuda a ver o que eles podem ou não podem fazer, porque eles ficam muito tempo com a gente também. Com o Theo, inclusive, teve 2 encontros que o Matheus e a Tawane foram trabalhar, e eu fiquei cuidando do Theo durante o final de semana. A gente ficou juntos e naquele final de semana eu tinha que cuidar dele, dar bronca nele, ver o que ele podia fazer, o que ele não podia fazer. Enfim, eu tive que ser a pessoa que estava ali dando nãos para ele, né? E só desse fato, só de me tornar tia deles dois e de me ver nessa responsabilidade de também cuidar deles muitas vezes, a perspectiva da gente muda, a gente começa a perceber quantos nãos fazem sentido sim. Coisas que a gente não podia assistir, lugares que a gente não podia ir, coisas que a gente não podia fazer sozinho, que meus pais não permitiam. A gente cresce e a gente começa a entender todos esses nãos. Eu queria ler com vocês Provérbios 1, versículo 8 e 9. Eu vou ler aqui na Bíblia a mensagem. Preste muita atenção, amigo, ao que o seu pai diz, e nunca se esqueça do que aprendeu desde o colo de sua mãe. Use seus conselhos como coroa na cabeça, em sinal de orgulho, dignidade e honra. Tem uma música, que eu não sei se você conhece, do Legião Urbana, e ela tem uma frase que diz assim: você me diz que os seus pais não entendem, mas você não entende os seus pais. A gente, quando é novo, a gente tem a impressão de que a gente entende tudo, de que a gente sabe tudo. A gente pensa que a gente é mais esperto do que os nossos pais, que a gente é mais esperto que as pessoas mais velhas. A gente pensa que o nosso papo engana todo mundo.
que a gente consegue levar todo mundo no nosso papo e que todo mundo está acreditando em tudo que a gente está falando. Mas a verdade, e conforme o tempo vai passando a gente percebe, é que os nossos pais, as pessoas mais velhas, eles sabem muito mais. Eles já viveram mais do que a gente. Só isso já devia ser muito claro na nossa cabeça, né? Eles já passaram por muitas das coisas pelas quais a gente está passando. Os nossos pais, eles já foram crianças, eles já foram adolescentes e eles já foram jovens. Por mais que às vezes a gente não consiga imaginar, mas eles já passaram por todas as fases que a gente passou. Os nossos pais, eles já se apaixonaram, provavelmente, talvez eles já se apaixonaram perdidamente por alguém. Eles cometeram erros também. Eles também tiveram amigos que vieram e foram, eles também foram, se machucaram, eles também sofreram muitas consequências de erros que eles tiveram, enfim. No meio disso tudo, no meio de tanta coisa que eles já viveram, eles aprenderam. No meio disso tudo, eles adquiriram conhecimento sobre diversas coisas que a gente talvez ainda não tenha adquirido, a gente ainda não tenha passado e visto. E os nossos pais, eles olham para nós, e eu posso dizer isso porque a minha mãe um dia disse isso para mim, eles olham para a gente e eles sabem que eles podem ajudar a gente. Eles sabem exatamente o que a gente está passando. Eles já passaram por aquela situação. Eles já tiveram naquela situação. E eles sabem o que eles estão falando. Eles sabem que eles podem ajudar a gente a não passar por certos sofrimentos, a evitar certos erros, a evitar certas marcas tão doloridas que a gente pode ter na nossa vida. Mas o que a gente faz? O que nós filhos muitas vezes fazemos? A gente acaba desprezando a sabedoria dos nossos pais e a gente acaba não dando ouvidos. A gente simplesmente acha que eles não entendem a gente. E então, como que eles podem estar dizendo aquilo? Eles não sabem o que eu estou passando. Mas talvez a gente que não esteja entendendo eles, não é mesmo? É claro que nós, filhos, a gente vai dar muita cabeçada que os nossos pais podem tentar, mas talvez eles não vão conseguir evitar. E se vocês, pais, se vocês fizeram a parte de vocês, então a culpa não é de vocês. Existem coisas que a gente simplesmente não consegue evitar. Como talvez os pais dos nossos pais também não tenham conseguido evitar que acontecesse com eles. E a gente vai viver nesse ciclo, nesse mundo caído de pecado, de tantos erros que a gente vai acumulando, muitas vezes por simplesmente não ouvir. Mas, filhos, a gente precisa sim ouvir a instrução e o ensino dos nossos pais. Talvez a gente não consiga entender no momento, mas tenha em mente a frase da minha mãe: um dia você vai entender. E quando você entender, tem duas possibilidades, duas coisas podem acontecer. Ou você vai se arrepender porque você não ouviu. Eu já me arrependi por não ter ouvido, por ter que enfrentar consequências de coisas que eu não precisaria ter passado se eu tivesse ouvido. Mas você pode se alegrar, você pode agradecer porque você ouviu. Quando você enxergar aquilo depois que passou, você vai falar: puxa, graças a Deus, que bom eu ouvi meus pais, eu não precisei passar por isso. Olha do que eu me livrei. Olha que bênção de Deus na minha vida. Eu vou contar uma história para vocês. Tem uma irmã de uma igreja de São Paulo. Há muitos anos atrás, quando eu e meu irmão a gente era bem pequeno, meu pai pregou nessa igreja e essa irmã contou que quando ela chegou em casa, depois do culto que meu pai havia pregado, ela ouviu uma voz falando com ela. E a voz que falava com ela falava assim, como você está aí me ouvindo, como você ouve alguém que está do seu lado, uma voz mesmo falando com você. E a voz dizia assim: você precisa orar pelos filhos do pastor Edmilson. E muitos anos depois que ela ouviu isso, muitos anos depois mesmo, que ela foi contar isso para os meus pais, que ela foi contar essa história, que a gente ficou sabendo. E a irmã Nilza, ela falou que adotou a gente como filhos de oração. Então eu tenho uma mãe adotiva que ora por mim aí todos os dias. Ela falou que depois que ela ouviu essa voz de Deus falando com ela, dizendo que ela precisava orar pelos filhos do pastor Edmilson, porque tem um complemento, porque ele fala que o inimigo não ia alcançar meus pais, mas ele ia tentar alcançar eu e o meu irmão. E a irmã Nilza se propôs a orar pela gente todos os dias, desde que a gente é criancinha. Eu já posso dizer para vocês que eu já estive em muitos buracos. Eu sei que quando eu soube dessa história, quando eu soube sobre a irmã Nilza, sobre isso que tinha acontecido,
eu lembro de ter chorado muito, disso ter me tocado muito, de ter mexido muito comigo. Saber que Deus tinha falado daquela forma, com essa clareza, desse jeito, com alguém de fora da minha família, não eram com meus pais, não eram com algum parente, não era alguém próximo da gente. A gente nem conhecia essa irmã. Foi uma irmã que estava ali assistindo o culto que meu pai estava pregando, não era alguém onde existia um relacionamento. E Deus foi lá e falou com essa pessoa, pedindo para ela orar pela nossa vida, pedindo para ela clamar a Deus todos os dias. E ela clama a Deus todos os dias pela nossa vida. É aquele famoso assim, quem sou eu na fila do pão da vida dessa irmã para ela orar todos os dias por mim? Mas essa é a graça misericordiosa de Deus. E eu não tenho dúvidas de que as orações dessa irmã e de tantas outras pessoas que a gente fica sabendo que oram pela nossa família, que oram pela gente, muita gente que nem conhece a gente, inclusive o pessoal do encontro de casais, eu falo isso para os meus pais, quando a gente chega em Curitiba, que eu encontro muita gente que participa, que trabalha nos encontros de casais, que foi e que já ouviu muito meus pais falando da gente, eu falo para minha mãe, a forma como eles vêm me abraçar, como eles vêm conversar comigo, parece que todo mundo me conhece há anos. E muita gente fala que ora pela gente, que ama a gente que eu nunca vi na minha vida. Esse tipo de coisa que Deus faz na vida da gente não tem preço. Essas orações pela gente, essas orações dos nossos pais, de pessoas que se importam com a gente, fazem toda a diferença. Os meus pais e os seus pais, eles oram pela gente enquanto a gente dorme. Eles dobram o joelho todos os dias pela nossa vida. Eles amam a gente como ninguém ou pouquíssimas pessoas vão amar a gente durante toda a vida. Talvez você está me ouvindo e talvez você não consiga se reconhecer nesse cenário. Eu sei que existem pais e pais, né? Mas eu tenho uma boa notícia para você também. É uma boa notícia tanto para quem tem pais amorosos e que está reconhecendo tudo isso, talvez, e para quem talvez esteja pensando, eu não sei o que é isso, eu nunca vivi isso. Os nossos pais, eles falham, os nossos pais, eles erram, eles são pecadores como a gente. Todos nós aqui na Terra, todos nós somos pecadores, todos nós somos destituídos da glória de Deus e precisamos de salvação. Todos nós estamos caídos, lutando contra essa natureza do pecado que domina a nossa vida, que tenta dominar, não é mesmo? Mas todos nós temos um Pai amoroso, todos nós temos um Pai eterno, um Pai que não falha, um Pai que a gente pode confiar, um Pai que nunca, que jamais decepciona. Deus, Ele te criou em cada detalhe. Deus, Ele te moldou por inteiro, cada parte do que você é, foi moldada, projetada e planejada por Deus. Deus te ama. E Deus, Ele está de braços abertos esperando por você. Não importa o quão longe você esteja, não importa o quanto a gente se afaste, Deus sempre está de braços abertos esperando nos receber. Esse Pai está pronto para te perdoar, está pronto para me perdoar todos os dias, em cada falha que seja que a gente tenha. Esse Pai, Ele deu o seu filho, o seu próprio filho, para morrer no meu e no seu lugar. Esse sacrifício de Jesus, Ele tornou possível que eu e você, a gente tivesse o privilégio de também sermos chamados de filhos de Deus. E por isso a gente pode clamar para esse Pai eterno. Eu não sei como está sendo essa pandemia para você, para sua casa, para sua família. Não sei se você está cansado de muita coisa. Eu não sei se a vida... O peso da vida está muito grande. Eu não sei se essa pandemia está acabando com você. A gente tem tido tantas perdas, tanto medo em tanta gente, tantas dúvidas vão surgindo no nosso coração. Eu não sei se a ansiedade está crescendo dentro de você, mas eu vou te confessar uma coisa. Eu posso dizer que sim, eu faço parte desse grupo, que em muitos momentos me vejo desesperada pensando no que está acontecendo. Mas esse filho que morreu pela gente, Jesus, diz uma coisa no Evangelho de Mateus que eu quero ler aqui para vocês. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Aquelas pessoas que dividem a mesma casa com você, essas pessoas precisam ser as suas melhores amigas. Esse pessoal que você encontra no final do dia do trabalho, hoje às vezes o dia inteiro, né, com muita gente de home office, essas pessoas precisam ser em quem você confia. Tem intriga? Tem problema? O relacionamento não tá fácil? Corre para os braços do Pai. Nós, filhos e também os pais,
a gente precisa clamar ao Pai. Esse Pai de amor que idealizou cada família, que idealizou a sua família em cada detalhe, cada um que faz parte de vocês. O Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É Ele que tem o poder de restaurar cada relacionamento. Às vezes a gente não percebe, mas quando a gente para pensar em todas as vezes que Deus esteve com a gente, cuidando da gente, sempre perto, sem a gente merecer, quem é a gente na fila do pão, para Deus ter tanto amor. Nós somos filhos amados do Deus vivo. Amém? Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é um presente do Senhor. Graça e paz, IABS, Igreja Adventista Boa Semente. Prazer enorme estar com vocês, muita saudade. A pandemia acabou limitando a gente, né? Tivemos que mudar a agenda, mudar rotinas, mas graças a Deus que a gente ainda pode se ver virtualmente. E eu quero agradecer muito a Deus, primeiramente, e a Lloyd, o pessoal aí do Ministério de Mulheres de vocês, pelo convite de estar neste culto, juntamente com a minha filha, com a Mariana, para podermos compartilhar um pouco da palavra de Deus neste momento, nesta hora de culto. Tolerando as diferenças na família.
Eu vou ler para você um texto clássico, um texto conhecidíssimo de toda a família cristã no mundo inteiro. É o Evangelho de Lucas, capítulo 15, a famosa parábola do filho pródigo. Eu vou ler em nome de Jesus para que a gente perceba nuances, detalhes dessa parábola. Lucas 15, a partir do versículo 11. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Feche os seus olhos enquanto eu oro. Santo Deus, Pai eterno, Pai maravilhoso que estás nos céus, a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor. Eu peço em nome de Jesus a Tua direção, a Tua bênção, a Tua proteção para a ministração dessa palavra. Fala com poder, fala com carinho, fala com amor aos nossos corações. Abençoa as nossas famílias, defende-nos, ajuda-nos. Em Teu nome eu oro. Amém. Agostinho, ele afirmou: na essência somos iguais, nas diferenças nós nos respeitamos. Tolerância é justamente você aceitar uma ideia, uma forma de agir, um pensamento que é diferente do seu. Essencialmente, tolerância é algo que só acontece se houver respeito.
E respeito e tolerância é o que a gente precisa no relacionamento de uma família. Lucas 15 apresenta para a gente uma família que tem muitas diferenças e uma família que vai nos ensinar a tolerância nas diferenças que existem no seio de uma família. Existe na minha, certamente existe na sua, porque nós somos todos diferentes. Nenhum ser humano é igual ao outro. Nós temos características, marcas, jeitos, hábitos que nos definem, que acabam sendo nosso DNA, tanto exterior quanto interior. E aí a gente precisa muito da graça, da bondade e do amor de Deus. Nesta família, desta parábola, nós encontramos dois irmãos, o mais novo e o mais velho. E eu quero pontuar com você aqui algumas diferenças entre esses dois irmãos. Primeira diferença que fica muito clara para a gente. O filho mais novo, ele quer dinheiro. E ele quer dinheiro para uma ação que eu chamo de aventura. Ele precisa de dinheiro para aventura. O filho mais velho, ele também quer dinheiro. Só que o filho mais velho, ele olha para o dinheiro como segurança. Um quer dinheiro para aventura, o outro quer dinheiro para segurança. E aí eu me lembro de um clássico épico do cinema, Troia. Não sei se você assistiu esse filme, mas já tem um tempinho que ele passou. Troia marca a nossa geração porque nos apresenta dois irmãos muito distintos, muito diferentes um do outro, Paris e Heitor. Paris é o cara da aventura, Heitor é o cara da segurança. Os dois são troianos, eles são de Troia. Mas eles mantêm toda uma relação comercial, uma relação de interesse com os gregos. E, nestas visitas, Paris, ele se atrai, ele tem um caso e ele começa a ser amante de uma mulher casada, Helena. E ela se apaixona por ele, ela vai ser levada por ele para Troia, e é por causa de Helena que uma guerra é estabelecida, por causa da honra desse marido que é traído. E ela passa a ser então Helena de Troia. Heitor, no filme, é um cara de altíssima moral, bom filho, correto. E Heitor, ele nos inspira. Heitor, ele passa para a gente um grande testemunho. São dois irmãos. E quando eu lembro desse filme, eu olho para esses dois irmãos aqui da parábola. Eu tenho o mais velho, responsável, ele pensa na grana, mas ele é comedido, ele não quer gastar, ele quer poupar, ele pensa na segurança. O mais novo, ele quer grandes aventuras para a vida dele. Ele não pensa nas consequências do que ele está pedindo. E o que ele está pedindo não é pouco. O que ele pede é uma herança em vida do pai, porque a herança só poderia ser dada após a morte do pai. Mas quando ele pede a parte dele, é uma coisa muito frustrante, muito decepcionante para o pai. É decepcionante porque na cabeça do pai é assim, caramba, esse menino que gostaria que eu já estivesse morto, porque ele não pode esperar, ele não pode ficar aqui na casa. Infelizmente, a gente vê esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude em muitas famílias. Quantos pais não estão tendo problema com os seus filhos, porque os seus filhos não suportam o ambiente da casa, não suportam mais as manias, os jeitos, as tradições, a cultura enraizada na sua família e na sua casa. Porque o mundo, a escola, o cursinho, a faculdade, os amigos, as plataformas digitais, as celebridades, os formadores de opinião,
todas essas coisas combinadas fazem com que muitos jovens passem a ter, sabe, uma verdadeira aversão pela sua casa e procurar então aventura. Mas para procurar essa aventura, como pares e como o irmão mais novo da parábola, precisam do patrocínio e do financiamento dos pais que eles mesmos rejeitam. Portanto, aqui a gente vê uma diferença na parábola que acontece em muitos lares e, infelizmente, em muitos lares cristãos. Segunda diferença que eu quero destacar para você: o filho mais novo, ele tem paixão pelo prazer. O filho mais velho, ele tem razão pelo dever. Todos nós precisamos saber equilibrar o que dá prazer e aquilo que é um dever. Todos nós precisamos. É muito ruim deixar de cumprir um dever. Se eu não me engano, Vitor Hugo. Vitor Hugo, ele tem uma frase muito interessante. Ele diz assim: cumprir um dever é uma coisa chata, é ruim, mas não cumpri-lo é ainda pior. Nem tudo que nos dá prazer é um dever. Exemplo, futebol. Você não é obrigado a jogar futebol com os amigos, mas te dá prazer. E nem tudo que é um dever te dará prazer. Exemplo, trabalho. É um dever, mas muitas vezes não é prazeroso. Por isso que se diz tanto assim no final do domingo: caramba, amanhã é segunda-feira. Muita gente reclama da segunda-feira, ao passo que eu imagino que a maioria das pessoas deveria glorificar a Deus por ter uma segunda-feira com trabalho. Ainda mais nesse país que nós estamos, onde nós já passamos da casa dos 15 milhões de desempregados. Você que tem um trabalho deveria abraçar, você deveria agradecer, você deveria se render em glorificação, gratidão, sacrifícios de louvor a Deus por esse trabalho. Prazer e dever. Esse é um conflito que todas as gerações enfrentam. Prazer demais é ruim, dever demais também. Nós precisamos encontrar o equilíbrio. Nem todo mundo faz apenas o que gosta na vida. Não existe isso. Ainda que você trabalhe com aquilo que é o teu hobby, ou a tua vocação, ou aquilo que você gosta, mesmo nesta condição, existem coisas que a gente tem que fazer que não nos dão prazer, mas é um dever e a gente precisa fazer. Portanto, eu tenho esse conflito entre os dois irmãos. Um irmão, ele tem paixão pelo prazer. O outro irmão tem a razão pelo dever. Os dois têm falta de algo que importa, algo que completaria toda a alma, a psique, o equilíbrio, a maturidade desses irmãos. Esse tipo de situação a gente encontra nas famílias. A gente encontra muitas Martas, muitas Marias, a gente vai encontrar muita gente que pende sempre para um lado. E quando a gente fala em pender para um lado, a gente vive um ambiente no nosso país de polarização de ideias, polarização política, polarização religiosa,
polarização de gostos, de costumes, de tradições, de hábitos, e a gente precisa achar um equilíbrio, a gente precisa encontrar uma forma de conseguirmos caminhar como família, na sociedade, de tal forma que a gente traga um bom testemunho e edificação. Deixa eu te dizer, perder amigos, perder irmãos, irmãos de fé, irmãos de sangue, irmãos que se aliançaram com a gente, perder relacionamentos por causa de homens, por causa de futebol, por causa de política, por causa de políticos, não vale a pena, não vale a sua vida, não vale a sua paz. O único que subiu numa cruz para morrer por nós foi Jesus. Por Ele eu dou a minha vida. E só por Ele. Porque Ele está acima. Ele é maior. Ele se rendeu, Ele me amou primeiro, para que eu pudesse ter a chance, a mínima chance de amá-lo. Tenta imaginar se Jesus, num determinado momento, ele chegasse lá no Getsêmani, ao invés dele fazer a oração que ele fez, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas como não é possível, então seja feita a tua vontade. Se você prestou atenção, o próprio Cristo teve na vida dele uma oração não atendida, e foi essa. Mas imagina se a oração de Cristo tivesse sido assim: não estou afim. Eu não estou afim de morrer por pecados que eu não cometi. Eu não tenho prazer em morrer por esse motivo. Estou fora, não vou subir na cruz. Já imaginou? Ou seja, o Getsêmani, ele me deixa claro que cruz, sacrifício, coroa de espinhos, julgamentos injustos, humilhação, açoites, furar o lado dele na cruz, pregos, nada daquilo gerou e produziu prazer na vida de Jesus. Mas ele tinha um dever, era a missão dele. Era a missão dele. Hebreus vai dizer para a gente que pela alegria que estava proposta para Cristo, ele aceitou a morte na cruz. Então, existe aqui um jogo de palavras. A alegria proposta é a alegria depois da ressurreição, é a alegria da vida eterna, é a alegria de poder olhar para as ovelhas e falar: eu morri por vocês, eu paguei a conta, eu me sacrifiquei por vocês, eu dei cada gota do meu sangue para resgatar e salvar vocês. Então Jesus faz isso na minha vida e na sua vida. Mário Quintana, ele tem uma frase muito linda e ele traz a essência dessa coisa de dever e prazer para as famílias. Ele diz assim: o dever é a lição de casa que a vida nos impõe para fazermos quando chegamos em casa. O dever é a lição que a gente deve fazer em casa. Na nossa casa, a gente precisa ter prazer naquilo que é dever. E o nosso dever, ele deve produzir na gente satisfação, deve produzir na gente esperança, deve produzir partilha, comunhão, divisão, ajuda, amor ao próximo. Eu e você precisamos disso, porque nas nossas famílias nós temos estas diferenças. E estas diferenças, elas precisam encontrar um ponto de equilíbrio nos relacionamentos, a cada dia, a cada momento. Última diferença que eu quero destacar para você. O filho mais novo, arrependimento. O filho mais velho, orgulho. O filho mais novo, ele demonstra
o fruto do arrependimento surge no coração dele. O filho mais velho, infelizmente, a única coisa que a gente vê é orgulho. O orgulho está enraizado ali. Orgulho é algo que a gente carrega desde o nosso nascimento. A gente vai crescendo, crianças disputam brinquedos, crianças já nascem e rapidinho elas já vão demonstrando os seus orgulhos. Eu lembro de uma história bem bacana. O filhinho chegou para a mãe e ele falou assim: mãe, eu tenho 3 metros de altura. A mãe olhou para ele e falou assim: rapazinho, você já está bem grande, mas você não tem 3 metros de altura. Ele olhou para ela e falou: tenho sim, mãe, eu medi. Ela: você mediu? Com o quê? Aí ele pegou uma régua de 30 centímetros e falou para ela: com esse metro. O filhinho dela ele estava com 90 centímetros. E ele pega uma régua de 30 centímetros e deu 3 vezes, e para ele aquela régua de 30 centímetros equivalia a 1 metro, e aí ele falou: eu tenho 3 metros de altura. Ele era um Golias. O orgulho, ele está com a gente. Infelizmente, a gente cresce dessa forma. Só que a humildade, ela demora para aparecer. Ela demora para aparecer porque a gente leva muito tempo. A gente leva muito tempo dando cabeçada. A gente leva muito tempo discutindo, debatendo, disputando coisas que não são essenciais, não são fundamentais e não são importantes para a nossa felicidade. A gente briga por cargos na igreja. A gente briga quando criança, né? A gente briga para ver quem senta na janelinha do carro, porque a gente não quer sentar no meio. A gente briga por coisas tão banais. A gente perde a paz de um dia se alguém fura a fila na nossa frente, se alguém nos fecha no trânsito. E a gente cria muitas competições e disputas que não levam a nada. Muito fácil ouvir de muita gente assim: eu sou crente, mas não sou bobo. Eu não levo desaforo para casa. É mesmo? Você não leva desaforo para casa? Você sabia que para a gente conseguir viver em sociedade, viver em comunidade, viver em família, uma das coisas básicas que a gente precisa aprender é engolir sapo. A gente precisa saber não responder na mesma moeda. A gente precisa, e eu não estou dizendo com isso que nunca a gente vai reagir, que nunca a gente vai argumentar, não é disso que eu estou falando. Mas tem gente que assimilou para si a política do bateu, levou. Na mesma moeda que me atingirem, eu vou devolver. Isso não é vida, isso não te leva a nada. Você cria conflitos, você compra brigas inúteis. Então, quando você ouvir alguém falar assim: eu sou crente, mas não sou bobo, eu não levo desaforo para casa, deixa eu te dizer, Jesus levou desaforo para a casa dele. A Bíblia diz que naquela cruz ele cravou todos os pecados. Ele é ascenso ao céu. A Bíblia diz que no céu ele continua à destra do Pai, intercedendo 24 horas por dia, por mim e por você. A Bíblia vai me informar que ele é meu advogado, ele me defende. E do que ele me defende? Das ofensas, das coisas erradas que eu faço, sabe? Das pisadas de bola que eu dou. E que daí ele precisa se interpor e falar: não, o Edmilson está em processo, o Edmilson está crescendo, ele está amadurecendo, ele está se santificando ainda com a parceria e a ajuda do Espírito Santo, ele se esforça, mas ele é limitado, ele é limitadinho naquilo, mas ele vai melhorar, ele vai crescer. Jesus levou desaforo para a casa dele.
E ele levou desaforo para a casa dele, para que eu e você pudéssemos ter uma vida minimamente satisfatória e com esperança de salvação e de vida eterna. O arrependimento é a chave que abre todas as portas. O arrependimento é a chave que abre todas as portas. Procure a postura do arrependimento. Procure o outro para pedir desculpa, para pedir perdão. E isso começa em casa, porque se na sua casa essas coisas não acontecerem, dificilmente elas acontecerão em outros espaços. É em casa que a minha igreja começa. É com a minha família que a minha igreja começa. Portanto, eu tenho essa diferença gritante entre esses dois irmãos, arrependimento e orgulho. Então, nós olhamos para o pai da parábola. E quando a gente olha para o pai da parábola, a gente encontra tolerância. Porque se o pai da parábola agisse com truculência, se o pai da parábola resolvesse dar carteirada na mesa, se o pai da parábola resolvesse falar aqui quem manda sou eu, provavelmente ele perderia os 2 filhos. Provavelmente aquela família ruiria, ela se destruiria, ela se desfaria. Eu encontro a condensação dessa família, desses 2 irmãos, numa outra passagem da Bíblia e num outro jovem da Bíblia. E eu vou ler para você agora esse texto. Esse texto está no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, do versículo 17 até o versículo 22. Ele diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Quando eu olho para o moço rico, o famoso moço rico, porque lá em Lucas 15 eu tenho uma parábola. Aqui eu tenho algo que aconteceu na caminhada de Jesus. E quando eu olho para o moço rico, eu vejo no moço rico a representação dos 2 irmãos. Os 2 irmãos, eu enxergo os 2 irmãos neste personagem, nesse moço rico. Ele tanto tinha a grana do mais moço que pediu e foi, quanto ele obedecia rigorosamente, praticava e guardava a lei como o mais velho que ficou. Os 2 filhos, essas 2 características se encontram na vida do moço rico. O moço rico, ele achava, como filho mais velho, que ele praticar coisas garantiria para ele a recompensa e a salvação, porque ele procura Jesus exatamente para ter essa certeza. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E é muito interessante. A pergunta do moço rico é a pergunta dos apóstolos para Jesus em João capítulo 14. Mestre, nós não sabemos para onde tu vais. Como saber o caminho?
Fala para a gente, conta para a gente. O que os discípulos queriam era um mapa. Como é que a gente chega na vida eterna? Como é que a gente chega no céu? E aí Jesus responde de uma forma enigmática, sem responder nada. Ele olha para eles e fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o moço rico, ele está fazendo essa pergunta: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E é muito, mas muito profundo, legal, bacana, é muito assim impactante a resposta de Jesus. Simples, profunda e direta. Ora, guarda os mandamentos. Quais? E aí Jesus fala alguns dos mandamentos da lei moral de Deus. E aí ele fala desses mandamentos de relacionamento. Ele fala da essência desses mandamentos. E aqui, se a gente parasse somente aqui, Jesus ele está validando a lei que muita gente acha que não vale. Jesus está falando: se você quer ser um filho meu autêntico, guarda os mandamentos, faça isso. E aí a decepção do jovem é muito grande, porque ele revela toda a insegurança dele. Mas eu já tenho feito tudo isso desde a minha juventude. É muito significativo para mim a lição que Jesus vai deixar ali no versículo 21. E é quando Jesus ele deixa a lição sem palavras. É essa expressão: e Jesus, fitando-o, o amou e disse. A base é o amor. Jesus ele teve tolerância com aquele moço rico. E a prova da tolerância de Jesus é, além dele respeitar o moço rico, ele ama. Ele olha para o moço rico e o ama. E é interessante, porque quando que vem essa expressão? Essa expressão surge depois que o moço rico fala que guarda toda a lei. Jesus acha isso demais. Ele fala: caramba, eu te amo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E esse que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Portanto, Jesus ele está olhando para o moço rico, falando: pô, você tem grana, você guarda toda a lei, você pode fazer, você é bem-sucedido, e você me ama, então eu olho para você e também te amo. E diante de toda a insegurança dele, Jesus vai falar para ele: você já tem tudo, você tem o amor, então vai, vende tudo, dá para os pobres e tal. A ideia aqui, a ideia do texto, não é que você vai ter que vender todas as suas propriedades e casas e bens e limpar a sua conta bancária e sair perambulando. Não é isso. A fala de Jesus é: você tem tudo, cara. Você já tem tudo na sua vida. Você já conquistou tudo. Divide um pouco e vem me seguir porque você me ama. O que Jesus está falando para ele, basicamente, é o que está no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Essa é a tradução que eu mais gosto, que é a da NVI. O Senhor é o meu pastor. Se Deus é o meu pastor, as outras coisas eu não sinto falta, porque Ele é o meu pastor. Essa é a ideia desse texto. E aí, para a gente fechar, a tolerância na família, eu te convido, vai lá na 1 de João, capítulo 4, versos 20 e 21. Se alguém disser: amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento: que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Para pensar nesse texto, reflete aí na sua casa, como é que anda a tolerância, o relacionamento, o perdão
nas diferenças naturais, espirituais, profissionais que existem na sua casa. Existe na minha, existe na casa de todos nós. Nós somos diferentes. Eu termino com uma poesia do Katsumoto. Katsumoto, samurai do filme O Último Samurai com Tom Cruise. Quem assistiu esse filme, Katsumoto ele fica ao longo do filme tentando escrever uma poesia e não consegue concluir. Chega um momento que ele fala para o Tom Cruise num dos diálogos deles, sobre a poesia que ele estava escrevendo. Ele diz assim: a flor perfeita é rara. Pode ser que você passe a vida inteira e não a encontre. E ele não consegue concluir essa poesia. Eu diria para você que a família perfeita é rara. Pode ser que você passe a vida inteira e não a encontre. Mas quando você chega no final do filme, na última batalha, Katsumoto, ele morre. E quando ele é atingido pela metralhadora que está ali disparando naqueles samurais que estão ali indo para cima, ele morre nos braços do Tom Cruise. E quando eles estão abraçados no campo de batalha, ele olha para uma árvore e aquelas flores bonitas do Japão estão caindo e a cena é em slow motion, em câmera lenta. Aí ele olha e ele conclui o poema dele. Ele fala para Tom Cruise, que é o Ethan Algreen, o general ali, ele vira e fala assim: na verdade, todas são perfeitas. O que ele descobre naquele momento, a revelação que ele tem, é que nenhuma flor é igual à outra, nenhuma família é igual à outra, e todas têm as suas belezas, têm as suas diferenças, e com tolerância, respeito e amor, todas são perfeitas. Perfeitas em quem? Perfeitas em Cristo, para a glória dele. Que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua casa, que você se sinta abraçado pelo poder do amor do Espírito Santo na sua vida. Amém. Depois de uma dessas palavras tão edificantes do pastor Edmilson, que falou tanto aos nossos corações, depois de nós entendermos, né? E porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. E depois de nós trazermos aos nossos corações, a nossa mente, né? Que o amor é a base de tudo. Eu não sei qual é o seu nível de amor. Eu não sei qual é o seu nível de empatia. Eu não sei o tanto que você ama a sua família. Eu não sei como está a sua família. Eu sei como está a minha família. Mas hoje, nessa noite, ao encerrarmos esse culto, antes de nós orarmos, Deus está falando para mim e para você que Ele está pronto para aumentar a dose de amor na tua vida, que Ele está pronto para encher o seu coração de mais amor, de mais empatia pelo teu próximo. E esse teu próximo pode ser seu marido, esse seu próximo pode ser seu filho, pode ser sua sogra, sua mãe. Deus está querendo nos ensinar muito nessa noite. Ele quer trazer paz para a tua vida, Ele quer trazer amor para o seu coração, Ele quer curar tuas feridas, Ele quer restaurar teu lar, tua vida. Nós vamos cantar um louvor agora, e esse louvor ele fala muito ao meu coração, e o meu desejo é que ele fale ao seu também. Meditem, louvem e se concentrem nas letras desse louvor que nós estaremos cantando. E que Deus, ao nós terminarmos de cantar esse louvor, a hora que nós formos orar, Ele possa fazer na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas, um milagre. Porque só esse Deus eterno, esse Deus onisciente, onipotente, onipresente, esse Deus que criou tudo, esse Deus que nos ama incondicionalmente, só Ele é capaz de restaurar. Só Ele é capaz de restaurar o amor, só Ele é capaz de restaurar a comunhão, só Ele é capaz de restaurar o teu lar. Meditem.
Senhor, atenda agora o meu clamor, pelo que fizeste perfeito e que o homem roubou. O amor que não existe mais, como foi há muito tempo atrás. A alegria que existia no lar hoje se esfriou. O filho que dos pais se esqueceu, a família que não se fala mais, a filha que perdida está, o casal que pensa em se separar, o desprezo que o vovô suportou, a indiferença que sofreu a vovó. O orgulho invadiu corações, mas Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Ele é o Cordeiro que vem do céu para restaurar e abençoar teu lar. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Basta só você pedir com fé, em sua família Ele irá restaurar hoje. Derrama tua unção, meu Senhor, teu Espírito em nosso favor. Somos tua existência, a sua criação. Eu te peço o amor que não existe mais, como foi há muito tempo atrás. A alegria que existia no lar hoje se esfriou. O filho que dos pais se esqueceu, a família que não se fala mais, a filha que perdida está, o casal que pensa em se separar, o desprezo que o vovô suportou, a indiferença que sofreu a vovó. O orgulho invadiu corações, mas Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Ele é o Cordeiro que vem do céu para restaurar e abençoar teu lar. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Basta só você pedir com fé, em tua família Ele irá restaurar hoje. Nós vamos à oração e nós temos alguns pedidos. Nós vamos orar pela irmã Ilzenete Fácil. Nós vamos orar, ela pede para que nós oremos pela sua família.
Odete Bezerra, ela tem que fazer uma cirurgia, né, dia 4, mas devido à pandemia ela não está conseguindo ir para Uberaba e ela pede que nós oremos por ela. A nossa irmã Paulinha, ela pede que nós continuemos orando pela sua amiga Letícia, que ainda está entubada e precisa muito da misericórdia do Senhor. Nós vamos estar orando pelo diácono Amarildo Laveso Pinhel. Ele continua entubado na cidade de Votuporanga, porém teve algumas melhoras e nós vamos continuar orando por ele e orar pelos seus filhos também, né, que também foram acometidos pelo Covid. A irmã Selma Souza pede que nós oremos pela sua neta Giovana. Nós vamos orar pelo diácono Nilson, que também está internado com Covid, e pela sua filha Mel, que também testou positivo. Nós vamos... a Sônia Macedo Bastos pede que nós oremos pelo seu sobrinho, Carlos, que sofreu um acidente de trabalho e perdeu muito sangue e se encontra muito fragilizado. Nós vamos orar por todos os pedidos que nós temos nos nossos grupos de orações e nós vamos pedir por nós. Cada um vai pedir por si só, né, por si próprio, cada um vai pedir pela sua família. Se você está aí no seu lar, com a sua família, a minha não está, né? Eu estou aqui sozinha. Mas você que está aí na sua casa, com a sua família, reúna todos. Orem juntos. Celebrem esse momento juntos. Nós vamos estar orando para que o Senhor ouça os nossos pedidos em tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, que nós possamos ter resiliência, que nós possamos aprender grandes lições de amor, e que Deus venha nos fortalecer para o que nós temos que passar ainda, em família, como igreja, como pessoas que estimulam outras pessoas, que Deus possa fazer com que nossa luz brilhe e que nossa luz possa resplandecer na vida de outras pessoas. Curvem vossas frontes e nós vamos orar juntos. Vocês orem por mim e nós vamos estar pedindo para que o Senhor nos revigore e que nós possamos começar uma nova semana fortalecidos na presença dEle. Santo e eterno Deus, na Tua presença eu me coloco, Pai. Na Tua presença eu me prostro, Senhor. Ó, quão maravilhoso é Te conhecer, é Te adorar como nosso Salvador. Ó, quão maravilhoso é poder buscar em Ti forças para iniciar uma nova semana, para iniciar uma nova etapa, para revigorar forças, para ter esperança nesse mundo, mas ter esperança também na vida eterna. Pai, Tu és o nosso Pai querido, Tu és a nossa fonte, onde nós buscamos todo o vigor para uma vida melhor, uma vida estruturada, que possamos ter amor pelo nosso semelhante, que possamos ter empatia pelo sofrimento do outro, que possamos nos doar, que possamos servir, que possamos ter paciência, tolerância, para poder, Senhor, entender a dificuldade do nosso próximo, que possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que o que nós aprendemos na Tua palavra, na meditação que o pastor trouxe hoje para a gente, possa ser vivo em nossa vida, Senhor. Não só hoje, não só essa semana, mas que isso não caia no esquecimento, que possamos ser revigorados sempre por Ti. Tu sabes o que cada família precisa, Tu sabes as nossas fragilidades em tempos tão difíceis, tempos que nós nunca imaginávamos passar como estamos passando. Tu sabes que nós temos fraquejado, nós temos nos curvado, nós temos levantado. Porém, Senhor, nós sabemos que cremos num Deus vivo e crendo nesse Deus, crendo em Ti, Senhor, que é o nosso Pai querido, é onde nós revigoramos as nossas forças, é onde nós buscamos auxílio, é onde Tu nos conforta e nos fortalece para vivermos nesse mundo e para superarmos essa pandemia, para podermos viver em família, mas viver em família amando,
tendo alegria, tendo gozo, contentamento na nossa família. Eu te peço, Pai, por uma semana, venha abençoar cada pessoa que está nos assistindo, que está nos ouvindo. Venha guardar cada uma delas, que as lutas que vierem, possamos, Senhor, enfrentar em Teu nome, Pai. Que possamos ter força, vigor para superar todas as batalhas que cercarem o nosso caminho. Que possamos ter o amor incondicional no nosso semelhante. É isso que nós te pedimos hoje e sempre, Pai querido, porque Tu és o nosso Pai querido. Em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco adorando a Deus. Nosso próximo encontro é nas quartas-feiras, às 20 horas e aos sábados, a partir das 10. Uma feliz semana para todos vocês, que possa ser uma semana abençoada, que no decorrer dessa semana, quando você pensar em desistir, a palavra de Deus seja trazida como um alento à palavra que nós ouvimos hoje na sua mente. Esse é o meu desejo, para a minha e para a sua vida. Nós vamos nos despedir com o mote oficial. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Uma feliz semana, que o Senhor abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.